Olá a todos! Hoje nós vamos terminar o módulo 18, multiplicação de números racionais na representação decimal. Esse módulo se encontra na página 443. Em nossa última live, nós trabalhamos com a página 444, 445, 446 e 447. Me lembro bem, nós paramos na página 448, ou seja, exercício 2. Todos esses exercícios nós estávamos fazendo multiplicações de números na representação decimal. Dessa forma, nesse momento assíncrono, você pode fazer uma revisão, ou seja, uma leitura das páginas anteriores. Nós, nesse vídeo, começaremos do seguinte tópico: multiplicação de números racionais na representação decimal, identificando uma regra. Então, nesse item 1, ele pede para a gente usar a calculadora e efetuar as multiplicações e anotar os resultados obtidos. Note que eu já usei a calculadora aqui, e nós temos que 15 vezes 25 dá igual a 375. 15 vezes 2,5 dá igual a 37,5. 15 vezes 0,25 dá igual a 3,75. E 15 vezes 0,025 dá igual a 0,375. E aí, ele vem na síntese 2 e diz para a gente: regra para a multiplicação de um número natural por um número racional na representação decimal. O que você observa nas ordens decimais do produto da multiplicação de um número natural por um racional na representação decimal? Então, usando a calculadora nesse item, e consequentemente nesse item, o que nós observamos? Que basta considerar o número de ordens decimais dos fatores para determinar o número de ordens decimais do produto. Então, o que nós temos? Nós temos que 15 vezes 25 não tem nenhuma casa decimal. Logo, o seu resultado também não apresentará nenhuma casa decimal. Nós temos que aqui 15 vezes 2,5, nós temos que apenas o fator 2,5 apresenta uma casa decimal. Logo, o resultado apresentará somente uma casa decimal. Já aqui, nós temos que o fator 0,25 apresenta duas casas decimais. Logo, nosso resultado apresentará duas casas decimais. Aqui, 15 vezes 0,025, nós temos que o nosso fator apresenta três casas decimais. Logo, nosso resultado apresentará três casas decimais. Então, fazendo esses exercícios com a calculadora, nós temos a seguinte síntese: que basta considerar o número de ordens decimais dos fatores para determinar o número de ordens decimais do produto. Já na página 449, ele pede para fazer a mesma coisa. Ou seja, vocês vão usar a calculadora e vão responder item por item aqui. Ou seja, o item 2, o item 3 e o item 4. Aqui eu fiz apenas um. O produto 25 vezes 13 é 325. Sem usar a calculadora ou realizar cálculos escritos, escrevo o produto de cada operação. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, efetuando esse produto, se eu sei que aqui é 325, qual o procedimento que eu usei? Eu sei que o resultado é 325, e mais, aqui é apresentado uma casa decimal e uma casa decimal. Então, eu tenho que o meu resultado será duas casas decimais. Então, se eu sei que o meu resultado dos dois números naturais é 325, e agora eu quero fazer um produto com duas casas decimais, o que eu faço? Eu ando com a vírgula para a esquerda. Quantas vezes? Duas. Por que duas? Porque esse fator apresenta uma casa decimal e esse fator apresenta outra casa decimal. Então, agora nós vamos para a síntese. O que nós observamos? Nós observamos que o número de ordens do produto é a soma dos números de ordens decimais dos fatores. Então, se aqui eu tenho que uma casa decimal e aqui outra casa decimal, eu tenho que o meu resultado será a soma, uma casa decimal mais outra casa decimal, ou seja, duas casas decimais. Como eu sei que aqui é 325, eu ando com a vírgula duas vezes para a esquerda. Uma, duas, e tenho o meu resultado. Então, a regra para a multiplicação de números racionais na representação decimal, a síntese 3, nos diz que o número de ordens do produto é a soma dos números de ordens decimais dos fatores. Então, sem fazer conta, nós sabemos aqui que, por exemplo, no item C, quantos fatores
Ou seja, quantas casas decimais nós teremos nesse resultado? Duas, porque aqui, nesse fator, nós temos duas e aqui nenhuma. Então, nós temos que o nosso resultado terá duas casas decimais. Aqui também, duas decimais. E aqui, quantas casas decimais nós teremos? Nós teremos duas, mais duas, quatro. Então, o nosso resultado apresentará quatro casas decimais. Então, nós temos que 0,25 vezes 0,13 é igual a 0,0325. Nós temos que aqui duas casas decimais e aqui duas casas decimais. Então, o resultado será a soma, ou seja, quatro casas decimais. Como eu sei que o resultado dos números naturais é 325, basta eu andar com a vírgula quatro casas para a esquerda. Ou seja, nós temos aqui uma, duas, três, quatro. Logo, nós temos que 0,25 vezes 0,013 é igual a 0,0325. Fica como exercício para vocês, nesse momento assíncrono, a resolução do exercício 5 e do exercício 3, contendo os itens 1, 2 e 3, contido na página 450. Note também que você tem, com a sua calculadora, preencher todos os resultados dessas contas aqui. Então, nós nos vemos em nossa live. Bons estudos!